Olá! Obrigado por acessar nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e acionar o sininho para receber os vídeos de nossas sessões de vibrações mentais. Deixe seu like, é muito importante para nós. Iniciaremos em instantes. Por favor, aguarde. Brilhe sempre a vossa luz e a paz do Mestre Jesus envolva a todos vós. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, Casa de Nelo, a nossa casa de oração, a abençoada casa que nos recebe todas as quartas-feiras, nesse horário das 13 horas. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, quem nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. Lembrando que é sempre às quartas-feiras, 19h30, que os nossos vídeos das sessões são disponibilizados. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma preleção um pouquinho diferente, e que no fundo, o objetivo é atingir a nossa espiritualidade, né? Fazer um link, né? Uma associação, um elo com a nossa espiritualidade. Eu quero falar sobre memórias. Como que os momentos felizes ativam os hormônios da alegria. Então, quando a gente fala de memória, obviamente eu tenho que me relacionar ao nosso cérebro, né? O que o cérebro faz com as boas memórias? O que isso causa no nosso organismo? Mas antes de falar dessas lembranças, eu queria fazer um paralelo aqui, que é obrigatório, com relação à biologia, né? Biologia do nosso corpo. O nosso cérebro não guarda apenas fatos, né? O nosso cérebro, ele guarda sensações também. Quando vivemos momentos significativos, o cérebro libera substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores e hormônios do bem-estar. Já uma outra preleção aqui, eu trouxe esse tema falando sobre serotonina, falando sobre endorfina, dopamina, né? E hoje eu trago esse assunto novamente para a gente fazer uma associação. Então, quando a gente vive esses momentos, quais são os hormônios, os neurotransmissores que são movimentados, vamos chamar assim, né? Vou falar numa linguagem bem mais simples do que técnica. Então, um dos hormônios é a serotonina, né? A serotonina é associada ao nosso bem-estar, ao nosso equilíbrio emocional e aquela satisfação com a vida, né? O outro é a dopamina. A dopamina está ligada à motivação, à recompensa, à conquista, né? Eu sempre falo, e eu comecei a praticar essa questão da recompensa, né? Para tudo que eu faço, eu tento me recompensar, né? Me recompensar com o quê? Com um mimo, um bibelozinho, né? Por exemplo, uma caneta,
Vou comprar uma caneta nova para mim, vou escrever, vou usar a caneta para determinada situação. Então você já vai criando isso na mente, né? E vai, de certa forma, começar a liberar essa questão do hormônio dopamina. Outro neurotransmissor, né, outro hormônio de bem-estar é a ocitocina, conhecida como o hormônio do vínculo, do afeto e da conexão humana. A ocitocina, ela, principalmente nas mulheres, né, quando estão gestantes, bebê recém-nascido, né, libera a ocitocina, né, principalmente quando a criança vai amamentar, está se amamentando no seio da mãe, né. Existe também a ocitocina criada em laboratório, né, aquela mãe que não tem essa facilidade para liberar esse hormônio. Existe como se fosse um sprayzinho que se coloca no nariz, que é feito em laboratório, né? É uma ocitocina, vamos dizer assim, de laboratório, que serve para estimular o cérebro a fazer essa interconexão e liberar esse hormônio da ocitocina, que facilita na amamentação, ou seja, libera com maior facilidade o leite, para a mãe amamentar o filho. E temos a endorfina, relacionada ao prazer, a sensação de euforia leve, né? Quando você fica muito alegre, muito eufórico, esse hormônio da endorfina, ele é liberado. A ciência, ela comprova que recordar experiências positivas pode reativar essas substâncias, produzindo benefícios reais para a saúde mental e emocional. Em outras palavras, lembrar momentos felizes faz bem ao corpo e à mente. E eu introduzi agora ao corpo, à mente e ao espírito. A nossa alma se alegra, não é? Nesse momento aqui, para nós aqui, é um momento em que a gente está liberando esses hormônios. Por quê? Você está vindo numa casa abençoada como essa, não por obrigação, não é? Você se alegra ao encontrar as pessoas aqui, não é? Semanalmente, aquele abraço, aquele aperto de mão. Às vezes não precisa nem falar nada, um aperto de mão e um abraço já é o suficiente para liberar esses hormônios. E a ciência, ela deixa bem claro, né, que lembrar momentos felizes faz bem ao corpo e à mente e ao espírito. Incluo aqui ao espírito por minha conta, né? Nós podemos fazer essa associação. Estudos da neurociência demonstram que a evocação de memórias positivas ativa regiões cerebrais ligadas ao sistema de recompensa, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Bom, nós somos técnicos, né? Córtex pré-frontal. O que seria o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal é a região frontal do cérebro. É a região frontal do cérebro, situada atrás da testa. Esse é o córtex pré-frontal. Essencial para a função executiva, planejamento, tomada de decisões, modulação comportamental, controle emocional. Essa região do cérebro aqui que controla esse comportamento e o controle emocional. Agora, e o sistema límbico? O que vem a ser o sistema límbico? O sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais situadas abaixo do córtex, tá? Está abaixo do córtex, cruciais para a regulação da emoção, memória, comportamento motivacional e sobrevivência. Quando a gente fala em sobrevivência, aquela raiz, né, nossa, do instinto animal, né, que é de lutar e fugir, né? Quando você despeja adrenalina, né, num momento de tensão, você quer fugir de alguma situação, você quer
se esquivar de alguma coisa, você vai brigar, você vai lutar, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido. Então, é nesse momento em que o cérebro atua no sistema límbico. E qual que é o poder das memórias efetivas? Quando nós pensamos na palavra memória, geralmente nós imaginamos o passado, não é? Eu lembro do aniversário de 40 anos, nossa, faz tempo, hein? Eu estava em tal lugar assim, com tal pessoa, eu recebi tal presente. Algumas memórias são bem firmes mesmo, né? Difícil você esquecer de detalhes. Algumas pessoas têm essa memória mais aguçada, elas lembram mais de detalhes, outras en passant, né? Então, quando nós pensamos na palavra memória, geralmente nós imaginamos o passado. Mas, biologicamente, a memória é presente. Por quê? Porque ela influencia no nosso humor, nas nossas decisões, na nossa resiliência emocional diante de uma situação, né? Nós temos que ter resiliência. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos resiliência. Outras se deixam abater mais fácil, outras já não deixam se abater, não é? Que seria a nossa forma de enxergar a vida. Momentos felizes funcionam como âncoras emocionais. Em tempos difíceis, são eles que ajudam o cérebro a manter equilíbrio químico e emocional. Bom, o químico já é os próprios hormônios, né? As sinapses que os neurônios fazem, os hormônios, né? Essa rede neural que a gente tem, para manter o equilíbrio. Quais seriam os momentos que moldam a nossa felicidade? Para a maioria das pessoas, eles ativam intensamente esses hormônios, essa região da alegria, por exemplo, em momentos de vínculo de amor. O nascimento de uma criança, por exemplo, o nascimento do seu filho. Quem é casado aqui tem filhos? Qual é um dos momentos felizes que com certeza esses hormônios foram jogados na sua corrente sanguínea e que você memorizando esse momento, lhe traz muita alegria? No momento que você mentaliza, que você memoriza, os seus hormônios já estão começando a serem liberados, né? Um momento de felicidade, o nascimento de uma criança, o nascimento do filho, da filha, do neto. Imagina o nascimento do neto, então. Eu tive essa sensação, felizmente, pela segunda vez, né? A Beth também. É um amor que a gente não imagina que a gente tinha disponível para dar, para doar. E esse encontro, toda vez que você encontra seu neto, os seus hormônios estão lá, olha, aquela sensação de você abraçar o seu neto, né? De olhar para ele olhar para você, dar um sorriso, aquela bochechinha rosadinha, aquilo já está mexendo com os seus hormônios, já está lhe trazendo momentos de felicidade, já está imprimindo na sua memória aquele momento. Por isso que a gente fala aqui, nesse texto, que seria, biologicamente, seria a memória, ela é presente. Ela é presente, é agora. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e lembrarem, por exemplo, da última data do seu aniversário, que você se reuniu com a família, com os irmãos, não é? Ou mesmo que você não tenha se reunido com família, com irmãos, que você tenha passado sozinho esse aniversário, mas com certeza está marcado na sua memória, que você passou o seu aniversário sozinho,
tomando um café na padaria, 7 horas da manhã. Você acordou cedo, disposto, foi fazer sua caminhada, vou tomar um café na padaria. Não é? O café da padaria, aquele que não faz aquilo automaticamente, lógico, né? Como se fosse um robozinho, todo dia vai lá e faz a mesma coisa, né? Lhe traz prazer? Sim, lhe traz prazer, mas em que grau? Num grau menorzinho, né? Porque se eu falar para você, há uma semana atrás, quando você foi tomar um café na padaria, você não vai lembrar, não lembrei de detalhes. Agora, se for uma data marcante, você vai lembrar. Esses eventos, eles estimulam fortemente esses hormônios, fortalecendo laços afetivos e sensação de pertencimento. Você quer ver uma sensação de pertencimento? Um abraço. Quando você abraça uma pessoa, tem algumas pessoas que elas são meio assim, não gostam de muita proximidade, né? Mas aquela que é mais efusiva, né? mais espontânea, ela vai, ela aperta a sua mão, ela te dá um abraço. Aquele abraço não é aquele abraço de só assim e soltar, é aquele abraço gostoso, né? De ficar aí 3, 4, 5, 6 segundos abraçado, não é? Liberando esses hormônios, né? Coração com coração, né? Coração com coração, né? O chakra, coração com coração, liberam-se esses hormônios. A ciência ainda confirma isso através de experimentos em laboratórios, tá? Essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas têm fonte científica, estudos. Vou citar um exemplo aqui de Harvard, por exemplo, né? Da USP, de outros organismos internacionais que fizeram experiência com as pessoas e constataram isso. Isso está feito como relatório mesmo e publicado. Então a ciência, ela confirma que lembrar é cuidar da mente. Lembrar é cuidar da mente. E lembrar de coisas boas. E as coisas que não foram boas, não é? Nós vamos nos esforçar para ressignificar aquelas coisas que não foram boas. Eu vou trazer, numa outra oportunidade, essa questão do ressignificar, que é uma questão bastante delicada, que ajuda, né? O exercício de ressignificar ajuda muito a cuidar de traumas, a cuidar de relacionamentos que não foram muito bem resolvidos no passado, não é? Eu trago meu compromisso aqui com vocês de trazer numa outra oportunidade essa questão do ressignificar. Para concluir, eu quero deixar aqui uma reflexão. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês faz um exercício em casa. Faça um exercício em casa. Não sei se está aqui, mas... Não está. Eu deixei na outra minha agenda. Faça uma lista dos momentos felizes da vida de vocês. Faça uma lista. A sua formação, quem fez faculdade, a sua formação na faculdade, por exemplo, né? A primeira contratação profissional da sua vida, a sua carteira profissional assinada, primeiro emprego. Outro exemplo,
26 de setembro de 1962, o meu registro. 23 de setembro... É 26 ou 22 de setembro de 1962. 1962. O nosso irmão Abel lembrou bem. Que momento feliz é esse? Demorou, hein? É. Não, fiquei na dúvida, acho que é 22, viu? É. O importante é que você lembrou... Setembro de 1962. Exatamente. A alegria do primeiro emprego, a alegria do primeiro salário. A alegria do primeiro salário. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Algumas pessoas lembram nitidamente, outras pessoas não vão lembrar. Eu comprei uma mesa para minha mãe. O Abel comprou uma mesa para a mãe dele. Quem me conhece sabe que eu trabalho na corretagem. Não é? E eu fiz uma venda recentemente de um imóvel na planta. Eu fiz questão de imprimir na minha mente essa primeira venda, comprando uma caneta. É o meu troféu, é a minha medalha. Eu me presenteei, eu reconheci que eu fui extraordinário. Porque a nossa vida, ela é ordinária. Se você for analisar, ela é ordinária a nossa vida. Raros são os momentos em que nós somos extraordinários. Que é o momento que eu vou trazer esse assunto também numa outra próxima palestra. Que eu participei de um seminário e de um fórum com 10 sessões, um seminário de 3 dias, das 9 da manhã às 10 da noite, 3 dias seguidos, e eu hibernei nesse seminário. E na sequência eu fiz, aliás, no fórum, né? Eu hibernei no fórum esses 3 dias, e depois eu fiz 10 sessões, um seminário com 10 sessões, que a gente aprofundou mais, e é um dos temas que o seminário aborda, a parte de ser extraordinário. O fato de vocês estarem aqui hoje, terem se esforçado para vir aqui hoje, é extraordinário, é fora da curva, porque muitas pessoas que estão aí fora não estão nem aí com a espiritualidade dela, não estão nem aí com a espiritualidade dela, não estão preocupados com a sua religiosidade, não é? É um religioso na igreja. Ele vai na missa todo domingo, tá, saiu da missa, o que ele faz durante a semana? O que ele faz? Ele pratica o quê? Ele dá chute no cachorro, ele responde mal para a mãe, discute com a esposa, né? Um momento como esse é um momento extraordinário, e por ser extraordinário, nossos hormônios estão aqui, nossos neurônios e os nossos hormônios estão sendo derramados na nossa corrente sanguínea, e nos traz muita felicidade em estar nesta casa, nesse momento, nessa hora, todos nós juntos, congregando com o mesmo propósito, subir um degrau a mais nessa escadaria chamada espiritualidade, e vamos subindo, e quando a gente sair daqui, a gente sempre fala, eu sempre falo, Abel, brilhe sempre a vossa luz. Pega essa luz que você... Aqui a gente está... vou fazer uma analogia aqui, vai. A gente está lustrando a nossa bola de cristal, que ela brilha, né? Então, estou aqui hoje para fazer uma manutenção, que vai durar até a próxima quarta-feira, quando a gente vai estar aqui novamente, reunido, não é? Em momento de vibração, em momento de oração. Então toda quarta-feira a gente vem aqui para dar aquela polida, né? Aquela limpeza na nossa aura, limpeza no nosso perispírito, limpeza na nossa mente, não é? Então eu quero deixar aqui essa reflexão.
Quantas vezes você revisita as suas dores? E quantas vezes você revisita as suas alegrias? As dores servem para que a gente aprenda a caminhar. A gente aprende a caminhar com as dores, com as dificuldades. A gente cresce. Mas com as alegrias a gente cresce muito mais. Principalmente se a gente praticar o bem, se a gente tiver uma conduta ilibada, não é? Tiver no caminho que o próprio Cristo, o próprio Jesus, esse legado que Ele nos deixou. O nosso cérebro aprende pelo hábito. Se nós treinarmos a mente para lembrar apenas dificuldades, reforçamos circuitos de sofrimento. A gente já falou várias vezes aqui, que você atrai aquilo que você pensa. Essa casa mostra isso há 86 anos. Né? Mas quando nós aprendemos a acessar conscientemente as nossas boas memórias, nós ativamos hormônios da alegria e fortalecemos a nossa saúde emocional. A felicidade não está apenas no que ainda vai acontecer. Ela também está no que já foi vivido e pode ser lembrado como propósito. Perfeito? Essa é a mensagem que eu trouxe para você na data de hoje. Memórias como os momentos felizes ativam os hormônios da alegria. E eu desejo a todos muita saúde e muitas alegrias nessa caminhada chamada vida. E paz com todos. Meus irmãos, minhas irmãs, mantenham-se numa posição confortável, acomodem-se, deixe todos os seus problemas do lado de fora. Quem nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, deixe seus problemas da porta para fora. Agora é um momento único, é um momento seu, exclusivamente seu, em comunhão com a divina espiritualidade da Casa de Nelo, em conexão com as energias do Mestre Jesus. Então nós vamos nos acomodando, relaxando profundamente, respirando profundamente. Vamos partindo para o nosso momento de doação. Vamos vivenciar a lei divina do dar e receber, através das nossas vibrações mentais. Vamos abrindo os nossos corações, nos doarmos com muito amor, muita luz, muita paz, muita força e muita fé, vibrando para todo o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Vibrem. Bem tranquilos, serenos e confiantes no Divino Mestre Jesus e na corrente espiritual desta casa, amigos espirituais que ora nos assistem, vamos abrindo os nossos corações em flor, vibrando amor, paz, reconforto, em favor de nossos irmãos e em favor de nós mesmos. Assim, vibremos, alinhando nossos pensamentos, repetindo mentalmente: somos uma centelha divina, somos um poço de energias, somos emissores de fluidos magnéticos. Vós sois deuses, disse o Mestre Jesus, referindo-se à nossa condição de seres espirituais, imortais. Afirmou ainda: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais.
Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos criar condições para curar, reanimar, consolar, co-criar. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Vibremos saúde para o nosso corpo, paz para o nosso espírito, para que possamos ser instrumentos úteis na prática do bem. Vibremos. Glorifiquemos a Deus, nosso Criador, saudando-o em todos os seres, em todas as coisas, vibrando para o universo, harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa, aos nossos espíritos benfeitores que aqui estão nos visitando, aqui e agora. Entreguemos ao Mestre Jesus e ao nosso irmão Nelo, o nosso semeador de felicidades, a direção deste nosso trabalho. A todos os frequentadores deste centro de radiação mental e a sua diretoria, vibremos saúde, paz e grandes realizações, e que seus bens materiais e espirituais se multipliquem abundantemente. Vibrem. Vibrações para instituições sociais que acolhem crianças, idosos. Vibremos para que o plano espiritual os ajude a cumprir com suas nobres missões. Vibremos. Vibrações para os nossos pais. Se estiverem aqui no plano físico, mentalize-os saudáveis, alegres. Uma luz branca fortíssima desce do alto, envolvendo vossos pais, trazendo-lhes a paz, a harmonia, o amor, a felicidade e a saúde. Saúde plena e felicidade para os vossos pais. Vibrem. Se porventura vossos pais já não estiverem mais aqui neste plano físico, mentalize-os recebendo do alto essa luz branca fortíssima, envolvendo-os, conduzindo-os para a luz, para o entendimento, para a paz. Vibrem para os vossos pais que estão no plano espiritual. Luz, luz para os vossos pais. Luz, vibrem. Vibrações para os vossos filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas. Mentalize-o, os vossos filhos, filhas, mentalize-os, alegres, felizes, saudáveis, envoltos numa luz branca protetora. Receba do alto o amparo e a proteção para os vossos filhos, vossas filhas, netos, netas, sobrinhos e sobrinhas, afilhados e afilhadas. Mentalize-os, envolto numa luz branca, amparada e protetora. Vibrem saúde, alegrias, paz, prosperidade. Vibrações para os casais, quer estejam aqui presentes. Esposo, vibre para a vossa esposa. Esposa, vibre para o vosso esposo.
amor, harmonia, paz, prosperidade, saúde para o vosso esposo. Esposo, vibre para a vossa esposa, paz, harmonia, entendimento, saúde para a vossa esposa. Que haja entendimento entre os casais, que seja somente amor, entendimento entre os casais. Vibrem. Vibrações para aquele nosso irmão ou irmã que se comporta como sendo nosso inimigo ou inimiga. Muitas vezes temos inimigos gratuitos, muitas vezes nem sabemos que temos inimigos. Aquele pensamento nocivo emanado em nossa direção. Vamos eliminar agora estas energias através da vibração do perdão para esses nossos irmãos e irmãs que se comportam como sendo nossos inimigos. O perdão liberta. Então vibremos. Perdão para os inimigos. Perdão. Vibrem. Porém, se esse irmão, essa irmã não aceitar esse nosso perdão, não pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa vibração, nós vamos vibrar da mesma forma, para que eles se afastem do nosso caminho, sigam os caminhos que Deus lhes designar, com muita alegria, muita saúde, muita prosperidade para o nosso irmão e irmã que se comporta como sendo nosso inimigo, inimiga. Vibrem. Vibrações para os nossos irmãos e irmãs doentes do corpo e da alma. Aquele irmão, aquela irmã que encontra-se no leito dos hospitais, nas UTIs, nos sanatórios, nas clínicas de tratamento, ou mesmo nas suas próprias casas. Vamos mentalizar esses nossos irmãos recebendo do alto uma luz branca, fortíssima. Vamos pedir para a divina espiritualidade desta casa amparar cada um desses nossos irmãos, acalmando-os, amenizando a dor de cada um deles e principalmente lhes trazendo a cura. Vibrem, cura para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Cura para os nossos irmãos doentes do corpo e da mente. Cura, vibrem, cura. Sobre esta mesa encontram-se vários nomes, vários pedidos diversos para a saúde, para a realização de um desejo. Entrego neste momento estes nomes à corrente espiritual desta casa, para que os pedidos possam ser atendidos na medida do tempo e do merecimento. Entrego também o nome das pessoas que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp. Neste momento entrego estes nomes para receber do alto, através das nossas vibrações, as bênçãos tão necessárias, tão requeridas. Saúde plena, realização dos desejos. Vibrem, saúde plena e realização dos desejos, dos pedidos aqui apresentados diante da corrente espiritual desta casa. Vibrem. Aos nossos irmãos e irmãs desencarnados, aquele irmão ou irmã que vier à sua mente, através da sua vibração, a sua oração chegará até ele. Emane muita luz para esse nosso irmão,
para essa nossa irmã desencarnada. Entrego à corrente espiritual o nome desses nossos irmãos, para que a corrente espiritual possa os conduzir e acolher, encaminhando-se no plano espiritual, no caminho do Mestre Jesus, com muita luz, muita paz e muito entendimento. Vibrem para os nossos irmãos e irmãs desencarnados. Para os nossos irmãos e irmãs viciados em geral, dependentes químicos, independentemente da dependência química de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Elevemos nossos pensamentos, vibremos para que a espiritualidade possa levar para cada um desses nossos irmãos e irmãs a força necessária, a coragem necessária, para que eles possam se libertar desses vícios, dessas dependências, e possam voltar a ter uma vida normal junto aos seus familiares e amigos. Vibremos para dependentes químicos, viciados em geral, libertação. Vibremos libertação para os nossos irmãos e irmãs dependentes químicos. Libertação, vibrem, libertação. Para irmãos e irmãs encarcerados, aqueles irmãos e irmãs que cometeram delitos, que estão pagando para a sociedade esses delitos, vamos mentalizá-los, recebendo do alto um tratamento digno, que lhes favoreça a sua regeneração. Mentalizemos o Mestre Jesus, tocando no coração de cada nosso irmão e irmã, que esteja encarcerado. Vamos vibrar para que eles recebam um tratamento digno, que lhes favoreça a sua regeneração. Assim, quando saudarem a sua dívida para com a sociedade, esta mesma sociedade possa os acolher sem preconceitos e possam ser reintegrados como cidadãos e cidadãs úteis a esta sociedade e aos seus familiares. Vibremos para encarcerados, a luz do Mestre Jesus para os encarcerados. Vibrem. Vibrações para o nosso irmão rico e materialista. Vamos vibrar para esses nossos irmãos ricos e materialistas, para que ele tome consciência da responsabilidade, empregue seus recursos financeiros em iniciativas novas, grandes empreendimentos, criando oportunidades e frentes de trabalho. Vibremos para o nosso irmão rico e materialista, que ele possa também se responsabilizar pela manutenção de instituições sociais, cumprindo assim a missão que Deus lhes confiou. Vibrem para o nosso irmão rico e materialista. Vibrem. Vibrações para o nosso irmão e irmã que vive na pobreza em geral. Vamos vibrar para esses nossos irmãos confiança e fé. Vamos pedir à divina espiritualidade desta casa que ajude esses nossos irmãos e irmãs a encontrarem oportunidades de trabalho, que eles possam ter progresso material e possam viver com dignidade. Vibremos para os nossos irmãos e irmãs que vivem na pobreza em geral, progresso material e dignidade, oportunidades de trabalho, crescimento profissional. Vibremos progresso e dignidade. Aos nossos queridos idosos, nossas vibrações, que os nossos queridos idosos possam ser respeitados,
tenham conforto, recebam carinho, tratamento adequado, tanto nos seus lares como nas instituições especializadas que os acolhem. Vibremos para os nossos irmãos idosos, saúde plena, carinho, tratamento adequado. Vibremos. Vibrações para as crianças abandonadas, independentemente da forma do abandono, crianças que são órfãos, crianças cujos pais estão encarcerados, cujos pais são viciados, crianças que estão desabrigadas, que estão nas instituições, crianças abandonadas. Vibremos para que elas recebam aconchego, amor, educação, para que elas se tornem pessoas dignas no futuro. As crianças abandonadas, nossas vibrações de amor, de carinho, que sejam pessoas dignas no futuro. Vibremos. Convido agora os irmãos e as irmãs a fazerem uma visita mental aos vossos lares. Aproveitando a oportunidade de estarmos aqui, debaixo dessas vibrações do plano espiritual, um irmão do plano espiritual irá vos acompanhar mentalmente a visita ao vosso lar. Mentalize a entrada principal do vosso lar, os cômodos do vosso lar, sala, cozinha, dormitórios, área de serviço, garagem, quintal. Mentalize, o vosso lar está sendo envolto agora por uma luz branca fortíssima. Essa luz, ela adentra o vosso lar, essa luz, ela é espargida por todos os cômodos do vosso lar. Energias nocivas, energias negativas que porventura lá estiverem, estão nesse momento sendo eliminadas. Estão sendo eliminadas. No vosso lar passa a existir agora saúde plena, harmonia, amor, prosperidade no vosso lar. Repita mentalmente: Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. Os amigos espirituais da Casa de Nelo estão presentes no meu lar. No meu lar reina a paz, reina o amor, a prosperidade e a felicidade. Vibrem, vibrem. Amor, prosperidade, paz, felicidade no vosso lar. Vibrem. Da mesma forma que vibrastes para o vosso lar, mentalize agora o vosso ambiente de trabalho. Qualquer que seja o vosso ambiente de trabalho, qualquer localidade que seja, uma atividade profissional que você realiza, visitando os clientes, batendo de porta em porta, visitando seus clientes, atividade que você faça num prédio comercial, numa empresa, num prédio público, não importa. Mentalize o vosso ambiente de trabalho, as pessoas com as quais você se relaciona. Você agora está envolto numa luz branca fortíssima, e essa luz, você leva essa luz para todos os locais que você visita, para que você trabalha. Mesmo que seja ali na sua casa, ali no seu home office, onde você atende seus clientes, faz seus telefonemas, a energia que você emana nesse momento atinge todas as pessoas com a permissão do Mestre Jesus, todas as pessoas com as quais você se relaciona. Essa luz
essa luz, ela traz alegria, paz, felicidade, prosperidade no vosso ambiente de trabalho. Progresso para todos. Vibrem. Chegou o momento agora de nós fazermos a fluidificação da água. As águas que estão aqui, apresentadas diante do plano espiritual desta casa, as águas que os nossos irmãos e irmãs estão nos acompanhando pelo canal no YouTube. Dá tempo ainda de colocar um copinho com água. Nós vamos vibrar agora para a fluidificação e energização das águas aqui apresentadas. Para o plano espiritual não existe distância. Não existe distância. Onde você colocar a sua mente, lá estará a sua energia e lá estará o nosso irmão do plano espiritual atuando. Aquela água que você deixou lá na sua residência, a água que você colheu e disponibilizou aqui neste salão. Nós vamos elevar nossos pensamentos, energizando essas águas através das nossas vibrações mentais. O plano espiritual vai colocar nessas águas o remédio necessário, o medicamento necessário para cada um de nós. Essa água está sendo energizada, está sendo fluidificada, magnetizada. O remédio necessário para cada um de nós está sendo depositado nestas águas, neste momento. Saúde, paz, harmonia, saúde física, saúde emocional, saúde mental, fluidificadas e energizadas estão todas as águas aqui apresentadas. Em nome do Mestre Jesus, em nome da divina espiritualidade desta casa. Esse é o momento em que a lei universal se cumpre, a lei do dar e receber. Através das nossas vibrações mentais, nos doamos, vibramos, e a lei é bem clara: aquele que dá, recebe. Esse é o momento de nós recebermos, através do nosso pedido. Vamos mentalizar aquilo que desejamos, aquilo que mais não esteja nos afligindo no momento. Vamos entregar esse pedido à divina espiritualidade desta casa, para que possa ser atendido no tempo e no merecimento de cada um de nós. Lembrando que este pedido deve ser um pedido justo e honesto, e que não venha prejudicar a ninguém. Crie agora mentalmente este quadro, como se fosse uma tela de cinema em branco, uma luz branca nessa tela, e nessa tela você projeta o seu pedido sendo realizado. Você recebendo o seu pedido, você alegre, você feliz, você compartilhando a realização desse seu pedido. Qualquer que seja o seu pedido justo e honesto, ele está aqui agora sendo projetado.
Se não tiver nenhum pedido neste momento, simplesmente agradeça. Agradeça ao nosso Criador, agradeça a Jesus, a divina espiritualidade que lhe assiste, lhe acompanha. Gratidão, simplesmente gratidão ao seu pedido aqui projetado, visualizando ele realizado. Mentalize também gratidão pelo meu pedido realizado. Eleve este quadro mental ao alto. Entreguemos esse quadro mental à divina espiritualidade, para que o seu pedido seja realizado, ou lhe seja concedido o equivalente que lhe trará a mesma felicidade. Confie na divina espiritualidade, confie no Mestre Jesus, com muita fé. Todos aqueles que se dispõem a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e cumprir a missão que Deus lhes confiou, sairão desta casa curados, encaminhados e beneficiados. Em nome de Jesus. Que assim seja. Realizados estão todos os vossos pedidos justos e honestos, em nome do Mestre Jesus e da corrente espiritual desta casa. Que assim seja. Agora, meus irmãos e irmãs, vamos receber o tratamento espiritual através da ministração do passe magnético. É o momento do passe magnético. Mesma posição física, mesma alegria e fé. Potencialize o vosso pensamento através da alegria e da fé. Mude o quadro mental agora. Mentalize agora você num jardim florido. Uma relva verde, uma brisa leve batendo em vosso rosto, é o próprio Deus vos acarinhando. Um jardim com flores multicoloridas. Em meio a estas flores multicoloridas, você avista a presença do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, fitando em vossos olhos, direcionando as suas mãos em vossa direção, a mão direita sobre o vosso peito, a mão esquerda sobre a vossa cabeça. Vos energizando. Peço à corrente espiritual desta casa que faça do meu pensamento a força e do meu corpo o instrumento necessário para a realização deste passe magnético. Receba todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam este passe magnético. Saúde para o vosso corpo, paz para o vosso espírito e a realização dos vossos pedidos, justos e honestos. Em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, em nome da divina espiritualidade desta casa,
recebam tudo o que aqui vieram buscar. Que assim seja. Vamos ouvir o nosso hino. Que a vida seduz, elevada a surpresa desperta, no seu reino de paz e de luz, exultemos de alegria, da luta ao entrar na liça, invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Agradecemos ao Mestre Jesus, que permitiu a presença das forças espirituais, a corrente espiritual desta casa. Agradecemos aos nossos guias e mentores espirituais por mais esse trabalho realizado. Assim sendo, peço permissão para dar por encerrado o nosso encontro espiritual deste dia, em nome de Deus, de Jesus e da corrente espiritual desta casa. Que assim seja. Vão em paz e voltem cada vez melhor. Se em algum momento sua vida foi tocada por uma palavra, uma vibração, uma prece, se o silêncio da casa de Nelo já te acolheu, se você já mentalizou diante de um copo com água, ou sentiu a força invisível de uma corrente de pensamentos positivos, então você faz parte dessa história. Te convidamos a seguir com a gente, a manter viva essa prática, a fortalecer essa luz. Se faz bem para você, retribua, com presença, com intenção, com cuidado. A corrente só continua com todos nós. Casa de Nelo. Cada vibração positiva é um gesto de transformação.